Boa noite a todos. Nós damos graças a Deus por mais esse rico privilégio, nós estarmos juntos aqui, reunidos na presença do Senhor, onde podemos louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e também aprendermos juntos mais um pouco da sua santa, bendita palavra. E para hoje gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, é um texto bastante conhecido, mas com certeza nós podemos tirar grandes lições para nós aqui essa noite. Lucas capítulo 15 e o verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Aqui nós conhecemos bem o texto, capítulo 15, e nós sabemos que Jesus ele vai contar aqui 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ou filho perdido. E é interessante que nós vamos meditar hoje à noite na terceira parábola, aquela que é mais mencionada, aquela que é mais falada, a parábola do filho pródigo, e nós vamos tirar algumas lições. Mas olhando para o capítulo 15, o início, a audiência de Jesus ali, ela consistia de 2 grupos de pessoas: os fariseus, os religiosos, e os pecadores, os publicanos. Então nós vemos 2 tipos de pessoas que estavam ali: pecadores, publicanos, e os escribas, os fariseus, que eram os religiosos da época. Os pecadores, os publicanos, são aquele grupo de pessoas que publicamente assumiam que não guardavam a lei, que não estavam nem aí para a lei, que não viviam de acordo com os preceitos contidos na lei do Senhor, na lei de Moisés, naquilo que os povos judeus tinham para cumprir e para fazer. Então, quando nós vemos alguma pessoa sendo mencionada na Bíblia, nos Evangelhos, e essa pessoa era publicano era cobradores de impostos, e eram considerados uma classe de corruptos, pessoas que cobravam mais impostos do que deviam e eram consideradas pessoas corruptas. E quando nós vemos mencionado que era pecador, uma pecadora entrou e foi aos pés de Jesus. Sempre quando nós vemos essa expressão, era uma pessoa que estava vivendo deliberadamente no pecado. E essas pessoas, pecadores e publicanos, eles assumiam publicamente que não estavam nem aí para a lei, não viviam de acordo com a lei. Agora, quando nós olhamos para os escribas e fariseus, eles estão aqui representando o grupo de pessoas que cumpriam a lei, que estavam de acordo com os princípios da lei, ou pelo menos tentavam cumprir, se esforçavam ao máximo. E se você não sabe, a lei de Moisés, contida no Velho Testamento, ela é de aproximadamente, alguns afirmam, ser exatamente 613 ordenanças, 613 leis que os judeus tinham que guardar. Então, os escribas fariseus eram aqueles que sabiam de cor e recitavam todas essas leis a fim de tentarem agradar a Deus. E quando eles estavam ali, vendo que Jesus estava pregando e recebendo publicanos, recebendo pecadores, pessoas de tudo quanto tipo de vida que estavam levando, assumindo publicamente que não viviam de acordo com a lei, e Jesus recebendo, ensinando, pregando, pessoas estavam se convertendo. Enquanto isso, os fariseus e os publicanos
eles estavam enciumados de Jesus, e eles começavam a dizer, olha, criticando Jesus, porque esse era um homem que estavam recebendo e comendo com os pecadores. Então, esses dois grupos de pessoas que estavam diante dali, e estavam diante de Cristo, e ele vai contar essas 3 parábolas. Então, quando nós chegamos na parábola do filho pródigo, verso 11, nós conhecemos a parábola. Um homem tinha 2 filhos, o filho mais moço vira para o pai e diz, pai, dá-me a parte da minha herança, a parte que me cabe, e eu vou pegar tudo que é meu por direito, o senhor reparte aí os haveres, reparte aí aquilo que eu teria de direito, e eu vou embora. Então, passado não muitos dias, o pai então reparte aquilo que cabia ao filho mais novo. Talvez ele teve a necessidade de vender parte da sua propriedade, porque o menino não ia sair carregando bois, ovelhas, animais, coisas, né, terra, não tinha como. Então ele teve de converter a parte da sua herança. Provavelmente era 1/3 da herança que ele receberia, porque o filho mais velho recebe porção dobrada. Então, naquela cultura, 1/3 da fortuna que o pai adquiriu. Então, talvez se ele não tivesse aquela parte total em valor monetário, ele teve que desfazer, vender para alguém, negociar, pegar o dinheiro e entregar para que esse filho mais novo, então, pegasse aquilo que era seu. Foi embora, passado alguns dias, ele partiu para uma terra distante, e lá a Bíblia fala que ele começou a viver de uma maneira dissoluta, gastando todo o seu dinheiro, gastando todo o seu recurso, gastando toda aquela parte, a 1/3 parte de uma grande fortuna que ele recebeu por herança, e estavam vivendo ali de uma maneira imoral, de uma maneira dissoluta, nos prazeres pecaminosos, de uma maneira que a Bíblia condena, uma vez que ele estava vivendo mergulhado no pecado. Então, depois de algum tempo, vem uma grande fome sobre aquele país, sobre aquela terra na qual ele estava vivendo, e ele começa a passar necessidade, porque ele gastou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, tudo aquilo que ele tinha, uma parte da fortuna do pai, todo aquele recurso, gastou de uma maneira totalmente irresponsável, e agora ele começa a passar necessidade, e ninguém lhe dava emprego, ninguém lhe dava trabalho, e ele vai então e se ajunta a um dos moradores daquela terra que tinha porcos, uma criação de porcos, e ele estava ali cuidando dos porcos. E então, depois de passar uma fome tremenda, depois de estar lá no chão, desejando alimentar dos alimentos dos porcos, ele se lembra, ele cai em si: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti diante dos céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se levanta, vai, vendo o pai ao longe ainda, ele sai correndo ao seu encontro, o beija, o recebe. Quando o filho começa o discurso: pai, pequei contra ti diante dos céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, como que se o pai colocasse a mão na sua boca, interrompesse o discurso e diz: traga a melhor roupa, sandália nos pés, um anel no dedo, vai, mata o novilho cevado, o maior bezerro, aquele que estava lá já bem preparado, e vamos nos regozijar. Começando a festa, o filho mais velho vem então, ouve a música que estava acontecendo, todo aquele barulho, toda aquela música, e pergunta a um dos servos, trabalhadores do pai, o que estava acontecendo ali. E então ele fala: esse teu irmão que estava perdido, ele voltou, e agora o seu pai mandou matar o maior bezerro. Interessante que o servo ele vai enfatizar o maior bezerro. E então o pai sai da festa, sai da casa, porque o filho mais velho não quis entrar na festa, e ele fala: meu filho, o que está acontecendo? E ele então: vindo esse teu filho, que gastou todos os teus bens, que desperdiçou a sua fortuna com prostitutas,
então agora ele volta e o Senhor o recebe como uma festa, e o Senhor de fato nunca me deu um cabrito para mim comemorar junto com os meus amigos. E então o pai vai responder para ele: olha, tudo que é meu é teu, e esse teu filho, esse teu irmão estava morto e foi achado, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a parábola termina por aí. E quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que é uma parábola sem fim. Ela não tem fim. E Jesus faz isso de propósito, ao nós conseguirmos entender que ali estava representado a pessoa do Pai, os fariseus e os pecadores. Naquela cena estava Jesus ali representando o Pai, representando Deus. Os pecadores sendo representados pelo filho mais novo. E o filho mais velho sendo representado pelos religiosos, os fariseus, os escribas. E era como que se Jesus, deixando a parábola sem fim, era como que se ele estava dizendo para eles: e aí, vocês vão entrar na festa? Ou vai ficar do lado de fora? E a partir daí a gente começa a tirar algumas lições dessa parábola que nós tanto conhecemos, mas Jesus ele vem contar essa parábola para estabelecer ou reestabelecer pelo menos 4 conceitos básicos dos planos eternos de Deus, quando olhamos para essa parábola, e nós vamos pensar essa noite nesses 4 conceitos. O primeiro conceito é nós olharmos e entendermos quem é Deus. O segundo conceito, o que é pecado. Terceiro conceito, o que é salvação. E quarto conceito, o que é santidade. Então, quando nós olhamos para a parábola, verso 11, está escrito: um homem tinha 2 escravos. É isso que está escrito aí? Um homem tinha 2 discípulos, 2 diáconos, 2 presbíteros. O que esse homem tinha? 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Se tem algo na agenda de Cristo que ele veio para revelar, é justamente esse relacionamento nosso para com Deus Pai. Ele vem revelar nos seus ensinos, ele vem revelar nas suas orações, a maneira como ele tinha esse relacionamento íntimo com o Pai, e agora ele quer mostrar, ensinar, revelar a pessoa do Pai. Então ele fala: um homem tinha 2 pais. Quando nós pensamos em pai, nós olhamos para cada um de nós, que somos filhos. O homem tinha 2 filhos. Isso, falei 2 pais. Às vezes era um de criação, né? E o outro era o meu. Não. Um homem tinha 2 filhos. Muito bem. Então, quando nós pensamos na figura do pai, nós pensamos no nosso pai. Todos nós nos relacionamos com um pai, por melhor que foi, por melhor que seja o nosso pai, presente, ou por pior que foi, ausente e distante, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos relacionamos com alguma figura de pai, ou alguém assumiu essa figura de pai em qualquer vida, qualquer pessoa. Mas, quando nós olhamos para aquilo que Jesus está ensinando, eu hoje, com 33 anos, eu olho para o meu pai com 59 anos, e o meu relacionamento entre filho e pai, um relacionamento de respeito, mas eu viro para o meu pai e falo: pai, e às vezes pergunto alguma opinião, e por mais que ele vá me aconselhar e vai me falar alguma coisa, mas a minha vida hoje, como casado, a independência que eu tenho, a família que eu tenho, as decisões são minhas, consequentemente, a responsabilidade também é minha. E quando Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos esse relacionamento com o Pai, não é esse relacionamento de nós, na condição de adultos, nos relacionamos com o nosso Pai, por melhor que seja esse relacionamento, por melhor que seja respeitoso e é recíproco e tudo mais, mas é de fato, quando nós olhamos para uma criança, e nós temos experiência em casa, quando eu olho para a Nicole com 6 anos,
ou para Jordana com 3 anos, e ela vira para mim e fala, papai. E é nessa expressão que Jesus ele quer nos ensinar, papai. Essa expressão muda tudo, porque quando Jesus foi ensinar para os seus discípulos como devemos orar, a palavra que aparece ali no original é a palavra Abba. E nós temos uma palavra que traduz muito bem a palavra Abba, que é justamente papai. E por conta de algumas tradições, ou por um conservadorismo muito grande, nós vemos a tradução na nossa Bíblia escrito pai. Mas quando Jesus estava ensinando a orar, ele fala, papai nosso que estás nos céus. E nós costumamos olhar para aquela oração como Pai nosso que estás nos céus. Então veio o catolicismo romano e começa a rezar aquela oração que Jesus fez como modelo, um modelo de como nós devemos nos apresentar diante de Deus, e acostumamos com a oração do Pai Nosso falar a palavra Pai, mas na verdade ela tem um significado muito mais profundo, papai. E papai mostra uma criança de 3 anos de idade, uma dependência total. Quando ela fala papai e ela está com medo no meio da noite, e a gente levanta e vai ver e vai prover ali a segurança, a proteção. E quando a criança ela tem uma necessidade, está passando por uma enfermidade, está passando por alguma dificuldade na saúde, o pai ali junto, compartilhando, compactuando daquela situação e tentando ajudar, encorajar, provendo a necessidade. E quando aquela criança está alegre, feliz, fazendo alguma atividade, nós estamos ali como pai, fazendo parte da vida dessa criança. Então muda tudo, porque na verdade aquela audiência de Jesus, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, principalmente os judeus, os fariseus, eles até criam que Deus era pai, mas de uma maneira geral, pai no sentido de criador dos céus, da terra e de todas as coisas, pai no sentido genérico. Mas o que Jesus quer ensinar é justamente nos relacionarmos com Deus. Ele quer apresentar Deus como o nosso papai. Como os judeus viam de fato que Deus era pai, no sentido de criador de todas as coisas, é a mesma visão errada que o mundo tem. Olha, se Deus criou todas as coisas, logo Ele é pai de todo mundo. Então, todo mundo é filho de Deus. Nós costumeiramente ouvimos essa expressão e sabemos que está errado, porque João 8:44 fala, vós sois do maligno, vós sois do diabo, que é o vosso pai, ele é mentiroso, homicida e tudo mais, falando dos ímpios. Então, é como nós chegarmos numa fazenda, uma fazenda bem grande, e começarmos a contemplar ali um grande rebanho de gado, e muitas cabeças de gado, 500 cabeças de gado. Aí o fazendeiro, olha para nós e fala assim, está vendo aquele touro ali, o maiorzão, aquele bitelo, aquela melhor genética, ele é o pai de todos esses que vocês estão vendo. Nós tiramos o esperma, pegamos a genética, inseminação e pronto. Ele é o pai de todas essas cabeças que vocês estão vendo no rebanho. De uma maneira geral, de uma maneira genérica. Mas ele, como pai, não tem nenhum tipo de relacionamento próximo, nenhum tipo de relacionamento íntimo. E o que Jesus vem revelar é justamente o contrário. Um relacionamento entre nós como filhos e Deus como sendo nosso papai. Aquele que vai participar das nossas dificuldades, vai participar das nossas dores e enfermidades, vai participar também das nossas alegrias, vitórias, conquistas, bênçãos que Ele tem para nos oferecer, e também nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de angústia. Então, podemos contar com o nosso Pai. Um relacionamento individual, um relacionamento particular com o nosso Pai, ou seja, o nosso papai. Nesse relacionamento, então, olhando para o texto, um homem tinha 2 filhos.
que o filho mais novo fala então? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele está pedindo a sua herança. E o que significa pedir a herança quando o pai está vivo? Em outras palavras, que ele estava dizendo: Pai, eu gostaria que o senhor estivesse morto, porque eu quero as suas coisas. Eu estou aqui por conta dos seus bens, mas como o senhor não morre logo? Como o senhor fica tomando graviola? Como o senhor fica tomando ivermectina, fazendo Cooper, comendo pão sem glúten? Como o senhor não morre logo? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso de uma vez por todas. Me dá a minha parte que me cabe e eu vou embora. Vou embora viver do jeito que eu quero, da minha maneira, sem ter de dar satisfação para o Senhor, e eu vou viver a minha vida. Então, pedir a herança ao pai sem que ele estivesse morto, de uma maneira antecipada, é a mesma coisa dizer que gostaria de ver o pai morto, pensando apenas nos bens que o pai possui. E Provérbios fala que a posse antecipada de uma herança, no fim, ela não é abençoada. É uma coisa maldita. E Jesus foi reproduzir justamente no Novo Testamento, aqui no capítulo 15, esse princípio que já se encontrava lá no livro dos Provérbios. Então, ele pega e vai. Naquela audiência de judeus que estavam ali, e a tradição familiar que eles tinham, talvez os judeus estavam esperando uma atitude do pai, pegar esse menino, dar um esfrega nele, colocar para fora de casa. Jamais um judeu, a cultura que eles tinham, eles iriam ter essa atitude. Mas o que o pai, que Jesus está revelando, é justamente o contrário. Ele pega, faz os cálculos, a sua parte é X, o que eu tenho talvez monetário eu consigo comprar, o que talvez não chegou nessa parte, ele teve de vender, ajuntar os recursos e entregar na mão do filho. Ou seja, o pai que Jesus quer apresentar aqui, primeiramente, não é um pai como o pai dos judeus, e não é um pai como o nosso pai, mas é um pai que respeita o livre-arbítrio de cada um dos seus filhos. Assim como Deus, no jardim do Éden, ele cria o homem, coloca no jardim todas as árvores frutíferas, tudo de bom, ele tinha um relacionamento íntimo, mas ele vira para o homem: o dia que vocês quiserem sair da minha presença, a porta de saída está lá, e vocês podem ir, que vocês vão sair. Então, mesmo sabendo que o homem estava indo para a porta de saída, o pai não os impede, mas o homem e a mulher decidem sair da presença de Deus. Então, voltando para a nossa parábola, para o nosso texto, nós vemos que o pai ajunta, entrega para o filho e ele sai. Depois que ele estava ali quebrado, depois de passar muito tempo, quanto tempo vocês acham que passou desde o dia que o menino saiu até o dia que ele voltou? Quanto tempo? Quantos anos? Alguns anos, pelo menos. Não acredito que foi 1 ano ou 2. Pelo menos uns 3 anos que ele tivesse a capacidade de gastar 1/3 da fortuna de um pai rico, porque é o que justamente está representando essa família. Os judeus acreditavam que por ter bênçãos, por ter posses, riquezas, essa era uma família abençoada. Então, no mínimo aí, vamos pensar, chutar baixo, 3 anos. Depois de 3 anos, então, o filho volta e o pai, olhando ao longe, o filho ainda estava ao longe, ele reconheceu: meu filho está voltando. Talvez na cabeça dos judeus, eles pensavam: agora esse menino está ferrado, ele vai pegar, vai tomar uma surra, vai levar uma bela de uma surra, vai ser colocado para fora, vai ser deserdado. Mas não é essa atitude que o pai tem. Ele sai ao seu encontro, corre em direção do seu filho, lança-se
ao seu pescoço e ali começa o beijar. Antes que o filho terminasse o discurso, ele manda que lhe trouxesse a melhor capa, provavelmente era a sua capa. Ele manda lhe colocar sandálias nos pés, só o filho da casa que tinha sandálias. Os empregados, funcionários, escravos, na maior parte, eles ficavam a pé no chão, e anel no dedo significa uma posição. Naquela família era alguém de posição. Então o pai manda chamar as pessoas, manda matar o maior bezerro para dar uma festa. E então nós podemos imaginar, que pai é esse? Será que nossos pais são assim? Será que eu, como pai, agiria dessa forma? Imagina que um filho chega da escola com um boletim cheio de notas vermelhas, tudo pintado, né? Minha mãe, coitada, ela viu muito essa cena na vida dela, na minha vida escolar, né? Problema de comportamento eu não tinha, mas nota vermelha eu gostava, bem colorido, ficava mais bonito. Boletim, notas azuis e notas vermelhas. Imagina que então o pai vai ver o boletim escolar do filho, aquele tanto de nota vermelha, e o pai tem que assinar, né? Aí o pai olha o boletim e fala assim: nossa, 4 notas vermelhas, você só estuda, 4 notas vermelhas. Faz o seguinte, chama sua mãe lá. Aí a mãe vem, ele vira para ela e fala assim: meu amor, vai lá e compra bastante picanha. Chama a família, vamos celebrar a vida desse menino, vamos alegrar, eu quero dança, chama um DJ, nós vamos celebrar a vida desse menino. E quando nós olhamos de fato para aquilo que o Senhor está fazendo, Ele está agindo de uma maneira diferente como nós agiríamos. Completamente diferente. Um pai que, apesar de não compactuar e concordar com o pecado do filho, a maneira que ele viveu longe, ele foi por sua própria conta em risco, ele se colocou em risco durante todos esses anos. Ele quis viver longe do filho, e enquanto ele não voltou, o pai não foi buscar. O pai não estava de acordo com o pecado, com a vida de pecado desse menino. Mas quando ele volta, ele, sabendo o que estava acontecendo, ele estava voltando, conhecendo o seu coração, ele então vai ao encontro. Ele o recebe, ele o beija, e momentos depois, momentos mais tarde, ele estava dentro de uma festa, e todas as pessoas estavam ali comemorando. Imagine na festa, o maior bezerro ele mandou matar. Imagina lá na festa, as pessoas, somente a família não seria capaz de comer o maior bezerro, porque se era o maior bezerro, era muita carne. E numa época que não tinha freezer, geladeira e congelador, eles tinham que dar conta de consumir o maior bezerro. Então, eles estavam comemorando ali com a comunidade, pessoas, familiares, trabalhadores, eram muitas pessoas comemorando o regresso daquele menino. Imagina a conversa na festa: olha, por que nós estamos aqui nessa festa? Olha, não sei, o filho ali fez tudo de errado e agora nós estamos aqui. O importante é que tem picanha ali e é isso que importa. Então as pessoas ali comemorando, numa grande festa, o pai estava dando para aquele filho que tinha voltado. Então, depois que o filho mais velho, voltando do trabalho, trabalhando no campo, cuidando das coisas do pai, o filho mais velho chega, ouve a música, ouve aquela bagunça, aquela festa, aquela alegria, e então ele vai perguntar: olha, o que está acontecendo? E um dos funcionários, dos empregados, vai enfatizar: o seu pai mandou matar o maior bezerro para se alegrar juntamente com o seu irmão que voltou. Então imagina esse filho mais velho agora, ele não entra na festa, ele fica do lado de fora. E o pai sai e vai ao seu encontro. O pai também conhecia o que estava no coração dele. O pai sai e vai ao seu encontro, e a palavra no original, quando ele aborda o filho, é filhinho. Olha, tudo que é meu é seu. E esse seu irmão estava perdido e foi achado. Vamos comemorar. E então
ele vai dizer: eu nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. O Senhor nunca me deu nenhum bezerro, nenhum cabrito para mim comemorar com os meus filhos. O pai sabia o que estava no coração do filho. Ele ficou do lado de fora, mas o pai tanto foi receber o filho que voltou, quanto foi lá fora entender o porquê que o filho não estava entrando. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que pai é esse que ama, que busca? Se nós damos um passo em direção a Deus, pode ter certeza que Ele vai dar 10 passos em direção a nós. É um pai que busca, é um pai que conhece, é um pai que sabia o que o filho estava fazendo, mesmo vivendo longe, e mesmo sem concordar o que ele estava fazendo longe, porque o filho disse: esse teu filho, depois de gastar toda a sua fortuna com meretrizes. Ou seja, tinha alguém vigiando. O pai não estava lá fazendo o que ele estava fazendo. O pai não estava concordando, mas ele sabia o que o filho estava fazendo. Ele estava sendo vigiado. Isso significa que, por mais longe que possamos estar de Deus, por mais que queiramos virar as costas para Deus e andar nos caminhos errados, o Senhor sabe o que estamos fazendo, o Senhor sabe aonde estamos fazendo, e até que nós vamos quebrar a cara, chegar no fundo do poço, reconhecer e voltar, para que então Ele possa nos receber. Esse é o Pai que o Senhor Jesus está nos apresentando, um Pai que busca, um Pai que ama, um Pai que sabe o que é perdão. Segundo conceito, o que é pecado? Para aquela audiência, pecado era desobedecer um dos 613 mandamentos, né? E o judeu ficava ali recitando o tempo inteiro e tentando cumprir aqueles mandamentos. Mas, na verdade, o pecado é tudo que te afasta do Pai, como ofensas, desonras, do que o filho mais novo fez. Ninguém discute que é pecado. Todo mundo concorda que ele estava vivendo uma vida de pecado. O que Jesus, nessa parábola, ele contou uma desonra tremenda, porque ele sabia provocar. E depois de o filho sair de casa, virar as costas, depois de o filho gastar a parte da fortuna com imoralidades e uma vida dissoluta, Jesus sabia que se o judeu tinha um problema com um animal, esse animal era o porco. E Jesus podia ter falado para ele, naquela parábola, que esse filho mais novo foi trabalhar com cavalos, foi trabalhar com ovelhas, foi fazer qualquer outra coisa. Mas não, Jesus fala que ele foi trabalhar com porcos. E além de trabalhar com porcos, ele não desejava comer o porco, mas ele desejava comer a comida dos porcos. E Jesus conseguiu chegar no maior nível de desonra que uma família judaica poderia ter naquela época. Jesus sabia a ferida, onde estava ali o calo, e Jesus faz questão de pôr o dedo ali e mexer justamente naquela situação. Então, quando nós olhamos para o filho mais novo, ninguém discute que ele estava vivendo em pecado, estava vivendo longe do Pai. Foi desejo dele, então ele estava em pecado. Mas o problema é quando nós olhamos para o filho mais velho. E Jesus vai mostrar que o filho mais velho também estava longe desse relacionamento com o Pai. Só que tem uma frase que Jesus coloca na boca do filho mais velho, que dá uma complexidade muito maior, quando ele diz: eu nunca desobedeci a nenhuma de suas ordens. E esse menino mais velho, além de nunca ter desobedecido nenhuma de suas ordens, e isso era verdade, porque o pai não o repreende. Então, além de ser obediente, era um menino irrepreensível, porque o pai não o repreende. Mas, quando nós olhamos para aquilo que, na verdade, ele estava dizendo para o seu pai, nós conseguimos entender que ele obedecia, ele se colocava como submisso às ordens do pai, mas não pelo pai, mas pelas coisas do pai. Nós vemos, ao examinarmos a parábola, que o filho mais novo e o filho mais velho, na verdade, eles não tinham diferença nenhuma entre um e outro.
A diferença é que um pegou as coisas e saiu, enquanto o outro decidiu ficar. Mas quando o filho mais velho vira para o pai e fala: o senhor nunca me deu um cabrito, cadê o cabrito que o senhor me deve para mim comemorar com os meus filhos, com os meus amigos? Então, o filho mais velho, ele estava ali também vivendo longe do pai. E é justamente isso que a religião faz, por isso que ele está aqui representando a religião. Porque se o filho mais novo representa os pecadores, é fácil identificar o pecado na vida dos pecadores. Mas quão difícil é reconhecer os pecados na vida dos religiosos, que tem uma lista de coisas para cumprir, de coisas que podem fazer e não podem fazer, podem fazer e não podem fazer. E pessoas que estão fazendo essas coisas ali na religiosidade, sem ter vida, sem ter relacionamento com o Pai, simplesmente para cumprir os protocolos. E quando nós olhamos para esses meninos, nós vemos o que eles amavam. O filho mais novo amava as coisas do pai, mas o filho mais velho também amava as coisas do pai. Eles eram iguais, eles não tinham nenhuma diferença. E é isso que Jesus vai mostrar, que o pecado é tudo aquilo que nos afasta do Pai, que nos afasta de termos esse relacionamento íntimo com o nosso papai. Que é aquilo que me coloca entre eu e o meu pai, no caso, a pessoa de Deus. Só que o filho mais novo, ele escolheu a maldade. Ele escolheu pegar as suas coisas e sair para uma terra distante e desfrutar das bênçãos do pai, da fortuna, da riqueza do pai. Enquanto o filho mais velho, ele escolheu a obediência para também colocar a mão nas coisas do pai. Então, ambos queriam desfrutar dos benefícios, das bênçãos que o pai poderia oferecer, tanto o filho mais novo, através do bolso cheio de dinheiro, a herança que lhe pertencia. Ele viveu uma vida de prazeres carnais, do jeito que ele quis, da maneira que ele quis, desfrutando das bênçãos do pai, até que ele quebrou a cara. E o filho mais velho também estava de olho nas coisas, nos pertences do pai, só que através da obediência. Ele queria ser reconhecido, ele queria desfrutar de prazeres, daquilo que o pai tinha para oferecer. As pessoas que estão rebeldes no mundo e estão exatamente na mesma situação que o filho pródigo, vivendo longe de Deus, na imoralidade do pecado cada vez mais e mais, estão desfrutando de bênçãos que Deus colocou na vida de cada pessoa e estão desfrutando longe de Deus. Quando pensamos na saúde, quando pensamos em prazeres, alegrias, amizades, prazeres sensuais, sexuais, e tudo isso são coisas que Deus criou para o bem do ser humano, para ser compartilhado no momento certo, na hora certa, cada coisa, mas as pessoas estão desfrutando de bênçãos de Deus no mundo lá fora, através do pecado, e vai quebrar a cara, e vai sofrer, e a consequência eles vão ter de aguentar. E as pessoas que estão na igreja, vivendo uma religiosidade, cumprindo todos os protocolos e sendo obediente, e uma lista de ordenanças, e a pessoa se chega a um ponto de achar que pode colocar Deus na parede e exigir alguma coisa de Deus. Olha, o senhor tem que me abençoar, porque eu não falto nenhuma reunião. Como assim eu perco o emprego? Porque eu ajudo as pessoas, faço estudo e estou envolvido no trabalho, e por que fica doente? E por que acontece isso comigo? E por que minha vida não deslancha? As pessoas vivendo nessa religiosidade, cumprindo os protocolos, ela chega ao absurdo de achar que pode colocar Deus na parede e exigir o cabrito, e exigir a bênção de Deus. E, na verdade, elas estão interessadas naquilo que Deus pode dar, naquilo que Deus pode conceder, quando, na verdade, estão longe de Deus. O filho mais novo se perdeu na sua maldade, e o filho mais velho se perdeu na sua bondade. Então, nós temos que entender que tipo de filho nós estamos
sendo. Vamos caminhando, nós vamos entender um pouco melhor. O que é salvação? Jesus então vai redefinir o que é salvação. Aquelas pessoas acreditavam que por um esforço próprio elas poderiam alcançar a salvação por méritos próprios. Os judeus ortodoxos, até hoje existe um bairro em Jerusalém dos judeus ortodoxos, onde aquelas pessoas que se dizem cumprir todos os preceitos da lei, quando está vindo uma mulher próxima a ele, uma mulher alheia, para que o judeu não vai olhar para aquela mulher, mas culturalmente ele vai colocar a mão e vai tampar o rosto para nem sequer ter a possibilidade de olhar para aquela mulher. Tamanho é o zelo com a lei. E os judeus faziam isso. Então, quando nós olhamos para os publicanos e pecadores, é fácil nós reconhecer, é fácil de fato, mas nós temos que entender que a salvação, ela não vem do homem, ela não vem dos esforços, dos méritos nossos, mas ela vem do coração do Pai. Foi o Pai que correu ao encontro do Filho. O Pai sabia o que estava no seu coração, o Pai estava esperando ele ansiosamente durante todos esses anos, e ele correu ao encontro do Filho para o abraçar, o beijar, o receber, colocou o anel, símbolo de posição dentro da casa, colocou sandálias, colocou roupa, deu festa, se alegrou, e foi o Pai quem saiu da festa, e foi perguntar para o filho mais velho por que ele não entrava, por que ele não achegava. O pai também sabia que no seu coração tinha maldade, tinha inveja, tinha ciúme, tinha sentimento ruim, amargura. Então, quando de fato nós entendemos que a salvação ela vem de Deus e não de nós, existe uma expressão que comumente nós ouvimos, e não é que eu vou dizer que é errado não, mas nós temos que pensar quando nós dizemos para as pessoas que elas têm que aceitar a Jesus. E nós perguntamos, olha, quem quer aceitar a Jesus? Ou perguntamos individualmente, no estudo, afirmamos exatamente desta maneira, se você quer aceitar Jesus, ou por que você ainda não aceitou Jesus. Mas quando nós entendemos que a salvação vem de Deus, quem está na condição de aceitar ou ser aceito? Na verdade, nós deveríamos perguntar para Jesus, o senhor quer aceitar ele? Porque se o senhor quiser, levanta a mão e a gente vai orar por ele. Porque, na verdade, quem está na condição de ser aceito somos nós. E nunca ao contrário, porque a salvação vem do Senhor. É Ele que desceu dos céus, é Ele que foi até aquela cruz, Ele que manifestou amor, aquilo que o apóstolo João vai falar nas suas cartas, porque Ele nos amou primeiro, então nós amamos, conhecemos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós conseguimos enxergar que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores com um drogado, um viciado, ou uma prostituta que está lá na boate. Não somos melhores. A única diferença é que o Pai já nos encontrou. A única diferença é que através do arrependimento eu virei para Deus e Ele veio ao meu encontro. Essa é a única diferença, que aquelas pessoas que ainda estão naquela situação precisam, através do arrependimento, se virar para Deus, e Deus vai encontrar essas pessoas também. Então nós vamos entender que não tem diferença entre o filho mais novo, que viveu daquela maneira, e o filho mais velho, que era obediente a tudo que o pai ordenava, e ele se colocou na condição de obediente, e Jesus está ali confrontando. Vocês dois estão em pé de igualdade. A salvação vem de Deus. E um quarto aspecto, para nós irmos caminhando para o final, o encerramento dessa meditação, o que é santidade? Um grande questionamento dos nossos dias, como viver em santidade, como andar em santidade, como buscar a santidade. E às vezes nós tentamos algumas táticas e algumas diretrizes, como por exemplo, ênfase na lei.
Olha o que a lei diz, não pode isso, não pode aquilo outro, você tem que fazer isso, e se eu decorar a lei, se eu decorar como ser santo, então eu vou produzir um caráter santo. Ou então ênfase na punição, se eu deixar de fazer isso, então eu vou sofrer isso e isso, ou se eu for a tal lugar, eu vou sofrer tal consequência, ênfase na punição. Ou até mesmo ênfase na bênção. Se eu fizer isso, eu vou receber tal coisa. Se eu andar direitinho, então eu vou ser reconhecido, eu vou ser... Então, ênfase na bênção. Mas tudo isso, na verdade, vai produzir, de uma maneira momentânea, uma falsa aparência de piedade. Quando nós focamos na lei, no que eu tenho que fazer para não sofrer a punição e assim por diante. Porque, na verdade, esse menino mais novo, representado aqui na parábola, ele sabia o que a lei diz. Ele foi instruído na lei. Ele conhecia todos os princípios da lei. E mesmo assim, ele sabia as consequências de não se submeter à lei. Ele sabia quais seriam as bênçãos que ele iria perder. Enfim, ele sabia tudo, mas mesmo assim ele foi. Então isso não é garantia de vivermos uma vida santa, de acordo com a vontade do Senhor. Mas então, como nós podemos andar em santidade à luz daquilo que o Senhor tem nos apresentado? A única maneira de nós de verdade buscarmos e conseguirmos andar em santidade e começarmos a agradar o Senhor é experimentarmos diariamente a graça de Deus e compreendermos o como ela é escandalosa, o como ela é abrangente, porque aquele filho que chegou cheirando porco, momentos depois, ele estava dentro de uma festa, sendo celebrado para ele mesmo. E quando nós conseguimos entender que nós estávamos naquela situação, que nós estávamos perdidos e fomos achados no lamaçal do pecado, e agora nós fomos colocados como filhos de Deus, recebidos na família de Deus, quando então nós entendemos a graça de Deus, é aí que nós temos condições de viver uma vida santa. Imagina um menino, ele chegou fedido, chegou sujo, o pai o colocou no sofá e começou a falar da lei para ele. Ele não fez isso. Ele sabia o que era a lei, o que a lei falava, mas ele se banhou, se barbeou, se preparou e estava ali recebendo aquela festa. Agora imagina, no dia depois da festa, aquele menino então ele vai dormir de uma maneira muito confortável, como há muitos anos, há muito tempo pelo menos, ele não dormia. E quando ele chega no seu aposento, porque ele era filho, ele não era empregado, quando ele chega no seu aposento, ele começa a pensar na situação que ele estava lá junto com os porcos, e agora o quarto limpo, a cama limpa e confortável, as roupas limpas, e pode desfrutar de um bom sono, porque está com a barriga cheia, não está mais passando fome como ele estava antes. E aí ele acorda no dia seguinte, pela manhã, com roupas, sandálias, posição de filho ali na casa, e começa a pensar, tudo isso que eu tenho, eu não mereço. Porque, na verdade, quando ele fala, e pedirei ao meu pai que ele me trate como um dos seus trabalhadores, que ele estava querendo? Trabalhar, receber um salário e pagar para Deus. Mas quando Deus interrompe essa fala e coloca ele na posição de filho, significa que ele não teria condições de pagar, porque a parte que ele tinha por direito, ele já tinha gastado. Agora o Pai estava dando para ele novamente aquilo que ele não merecia mais. E ele olha para tudo aquilo que agora ele estava gozando, tudo aquilo que agora ele estava desfrutando, sabendo que ele não merecia. Imagina o café da manhã, no dia seguinte, ele se coloca na mesa, os empregados vêm e servem, ele está comendo. Então o pai chega, alegre, feliz, e o pai vira para ele e fala o seguinte: filho, será que você poderia fazer algo para mim? Imagina esse menino olhar para a situação que ele estava, olhar para a situação que ele está agora, e ele diz: como é que eu vou falar não para o Senhor?
Imagina o pai chega para ele e fala assim: filho, será que dá para você parar de fazer tal coisa? E o filho olha para a situação que ele estava, a situação que ele está agora, e da qual ele não é merecedor, e ele fala: como é que eu falo não para o Senhor? E ele começa a entender a situação que estava, e a situação que está, e agora ele vai viver de uma maneira para agradar o Pai, e não apenas para receber algum benefício do Pai, porque ele foi alcançado pela sua graça. Olha que Efésios fala, Efésios capítulo 2, o verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha o verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o tamanho da graça de Deus. Olha o capítulo 1 e o verso 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha o tamanho da graça, do amor que o Senhor manifestou para com cada um de nós. E quando nós conseguimos entender a situação em que estávamos, mortos em nossos delitos, pecados, e agora a situação que estamos em Cristo, a posição em Cristo, as festas nos céus que aconteceu quando nós nos convertemos, a condição de filhos e agora herdeiros com o nosso irmão mais velho. E saiba que, para o nosso bem, o nosso irmão mais velho não são os escribas e os fariseus e os religiosos. Nosso irmão mais velho é o Senhor Jesus Cristo, e o que Ele venceu, e agora tudo foi dado para Ele, e agora Ele compartilha com todos nós a sua herança, e agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de tudo aquilo que Ele vai receber do Pai, nós também receberemos. E é motivo de darmos glórias a Deus, aleluia mesmo, pela posição que hoje nós desfrutamos em Cristo. Que de fato nós sejamos desafiados por meio da palavra do Senhor, entender que somos iguais perante o Senhor, entender esse relacionamento de pai e filho, que possamos desfrutar. É isso que o Senhor vem nos revelar. É isso que Ele quer que cada um de nós vivamos, para a honra e glória dEle, um viver em santidade, por meio da graça que nos alcançou de uma maneira incrível. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.